E aí pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo aqui para a gente poder continuar a nossa matéria, né? Visto que agora a gente vai entrar em aplicação das leis de Newton, né? Então na última aula eu falei para vocês sobre as leis de Newton, né? A primeira lei, a segunda lei, a terceira lei. Falei também sobre a força de atrito, se eu me lembro bem. Falamos sobre força elástica, né? E agora a gente vai ver a aplicação desses conceitos, né? Eu pretendo trazer mais de um vídeo sobre a aplicação das leis de Newton, tá? Nesse vídeo eu vou falar sobre dois exercícios aqui que são bem comuns de serem encontrados, né? Que é um sistema de blocos e aqui eu tenho um sistema com polias, né? Mas essas polias elas são fixas, né? E aí também vou fazer um outro vídeo falando sobre polias móveis, beleza? Mas a princípio a gente vai só resolver aqui, eu vou mostrar para vocês as aplicações das leis de Newton, perfeito? Então, nesse exercício aqui, né, eu vou querer encontrar duas coisas, né, nesse primeiro exercício. A primeira coisa que eu quero encontrar aqui é, letra A aqui, a aceleração do sistema, beleza? Então, qual será a aceleração depois que eu aplicar essa força F aqui, né? Vamos lá, tem que fornecer o valor da força F também, né? F vale 18 newtons, beleza? Tá bom. Então, a segunda pergunta que eu gostaria de fazer, né? É para a gente tentar encontrar as forças de reação, né? As forças que um bloco faz no outro aqui. Então, vou botar aqui, ó. As forças de reação entre os blocos, tá bom? Bom, muito bem. Vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que eu preciso saber, né, é que essa superfície aqui, eu não falei, né, mas ela é uma superfície sem atrito, tá bom? Então, para esse exercício, aqui nós vamos ficar sem atrito. Ok. O que vai acontecer então? Já que essa superfície é sem atrito, qualquer que seja a força que eu aplique aqui, né, essa força vai ser capaz de mover essa quantidade de blocos, né? Porque não existe nenhuma outra força que vai impedir isso, né? Então, como não tem atrito, né? Desprezando também a resistência do ar, a gente não vai ter nada que impeça esses blocos de se moverem. Então, tá bom. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar a minha força F aqui, né? E aí eu vou colocar aqui dois conceitos rapidamente, né? Ó, nós temos, quando a gente vai resolver exercícios que envolvem a aplicação de força, né? Nós temos duas situações básicas, né? A primeira situação, deixa eu anotar isso aqui. A primeira situação é quando o somatório de forças é zero, tá? Então, essa situação aqui me diz que os corpos estão em equilíbrio, tá bom? Esse equilíbrio ele pode ser estático, né? O corpo está parado, ou ele pode ser dinâmico. O cara está se movendo, porém, com velocidade constante. Então, essa situação de somatório de forças me leva ao equilíbrio. E eu tenho uma segunda situação, né? Onde o somatório de forças vai ser igual a m vezes a, que é quando a gente não tem um equilíbrio, tá? E aí, para esse caso, vai aparecer uma aceleração resultante lá, beleza? Essa situação aqui é uma situação que não vamos ter equilíbrio, né? Esses corpos vão começar a se mover de forma acelerada, já que não tem nenhuma outra força que impeça isso, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó, somatório de forças tem que ser igual a m vezes a. Agora vamos ver, essa força F de valor 18 newtons, ela empurra os três bloquinhos ao mesmo tempo, certo? Então, eu posso perceber que essa força F empurra o sistema inteiro. A massa do sistema inteiro vale 2 com 3, 5, com mais 4, 9. Então, uma força de 18 newtons, tá? Aqui é um somatório de forças, mas como existe só uma, né? Então, o próprio somatório vai dar 18.
A quantidade de massa que essa força empurra é 9 quilos, tá? E ela gera uma aceleração por causa disso. Perfeito, né? Vamos botar aqui que aqui dá 9 quilogramas, né? Vamos colocar então que a nossa aceleração vai ser 18 dividido por 9. Isso aqui nos dá 2 metros por segundo ao quadrado. Então, temos aqui a nossa aceleração, ok? Agora vamos lá para forças de reação, né? Entre um bloco e outro. Veja bem, o A, né? O A e o B estão encostados um no outro, então o B e o A vão se empurrar. O A vai empurrar o B com uma força aqui que eu vou chamar de FAB. E o B vai empurrar o A, né? Claro, é uma terceira lei de Newton, que é ação e reação, né? Que eu vou chamar de força BA. Da mesma forma aqui, ó, o C empurra o B e o B também empurra o C, né? Então eu vou botar aqui uma força que eu vou chamar de força que o B empurra o C. E essa daqui eu vou chamar de força que C empurra B. Tudo bem? Essas duas forças têm mesmo módulo, né? Essas duas forças têm mesmo módulo, né? É um par ação e reação. E assim por diante. Muito bem. Vamos lá, então, para as contas, tá? Aí, como que eu vou fazer para determinar essas forças de reação? Eu vou partir, né, de bloco em bloco. Vocês já ouviram falar daquele diagrama de corpo livre, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. Primeiro, só para o bloco A. Só para o bloco A. Bom, o bloco A, ele tem, né? O bloco A tem uma força aqui de 18 newtons, que é a nossa força F, e ele também sofre a influência de uma outra força aqui, que eu vou chamar de FBA. Tá certo. Agora, você percebe que tem forças verticais também, né? Peso é normal, mas essas forças elas se anulam. Então, elas não vão entrar nos meus cálculos, tá bom? Porque, né, verticalmente esse cara está em equilíbrio, né? Apenas verticalmente. Agora, veja bem, quando eu for escrever aqui, né, eu vou colocar que a somatória de forças aqui gera uma massa vezes a aceleração. Bom, a somatória de forças aqui é o seguinte, é 18 menos FBA. Vai gerar uma massa vezes uma aceleração. Qual massa? A massa do bloco A, que vale 2. E a aceleração que esse bloco A está sujeito? É a mesma aceleração do sistema que nós encontramos aqui. Certo? Então, nós vamos ter isso aqui, ó. 18. Esse cara dá 4. Eu jogo para o lado de cá, negativo. E jogo meu FBA para lá, positivo. Então, FBA é igual a 14 newtons. Ok, FBA é igual a FAB, então é a força de 14 newtons que existe aqui, esse par de reação, beleza? Ação e reação. Vamos lá, segundo, eu vou pegar o bloco B. Bloco B. O bloco B ele vai ter uma força aqui, ó, que é a força que A faz em B, e ele vai ter uma força aqui, que é a força que C faz em B. Muito bem, somatória de forças tem que ser igual a MA. Aqui eu vou pegar, então, FAB. Né? FAB é maior do que FCB. Como que eu sei disso, né? Porque o sistema está se deslocando nessa direção, né? Então, se ele está se deslocando nessa direção, o FAB tem que ser maior do que o FCB, tá? Então, o FAB é maior, então vou colocar ele primeiro, menos o FCB, que é igual a massa do bloco B, 3, vezes a nossa aceleração, que vale 2. Nós descobrimos que a força FAB é igual à força BA, então ela vale 14 newtons, né? Tá aqui. Muito bem, eu vou pegar esse cara e passar para cá negativo. E o FCB eu jogo para lá
positivo. Isso vai me dizer que o FCB vai ser igual a 8 newtons. Então, está aqui nossa resposta. Dessa forma, eu encontrei as forças de reação que atuam nos blocos, né? Assim como a sua aceleração. É o que é mais comum perguntar nesse tipo de exercício, perfeito? Agora, vamos tratar desse exercício aqui, né? Vamos lá. Considerando que a gravidade vale 10 metros por segundo, certo? Eu tenho aqui, então, um cara que tem massa de 20 quilos, né? 20 vezes 10, eu tenho uma força aqui atuando de 200 newton. Esse carinha aqui tem uma massa de 5 quilos, eu tenho uma força atuando aqui de 50 newtons. E o B, né? Ele tem uma força aqui de 150 newtons, né? Devido à carga dele de 15 quilos, porém a normal também anula verticalmente, né? 150 para cima, 150 para baixo. Esse cara aqui, verticalmente, ele não vai se mover devido à plataforma, né? Ele vai se mover horizontalmente. E aí, horizontalmente, ele fica dependendo, então, dessa força e dessa força aqui, tá? Então, veja bem o que vai acontecer. 50 quilos e 200 quilos. Qual é o lado, né, que vai vencer essa disputa? É claro, né, que vai ser esse lado aqui. 200 quilos vai puxar o meu sistema fazendo com que ele faça isso, né? O bloquinho C vai descer, o bloquinho A vai subir. Bom, quem vai ganhar então é esse lado. Mas ele vai ganhar com quanto? Bom, perceba que 200, né, para cá e 50 para cá. Quem puxa mais forte é 200. E quem puxa mais fraco é o 50, né? Um menos o outro, eu vou ter então uma força, né, de 150 newtons. Então, vou colocar aqui a força resultante. Aqui vai ser uma força de 150 newtons, ok? Muito bem. Somatório de forças é igual a M vezes A. Perfeito? Então, 150 newtons. Aqui eu já fiz o somatório, né? Que é 200 menos 50. Essa força de 150 newtons vai puxar quantos quilos? Bom, ela vai puxar 20 quilos do C, 15 quilos do B e 5 quilos do A, totalizando aí 40 quilos. Ah, Tarsis, mas essa força vai puxar o bloco puxa ele mesmo? É porque a gravidade atua sobre o bloco, né? Então, essa força está atuando sobre esse cara aqui também, tá? Ele entra, na hora de somar a massa lá, ele entra nos nossos cálculos também, tá bom? Então, 40, né, que é o somatório dessas massas aqui, beleza? Vou colocar aqui. (40 quilos, tá? Vezes uma aceleração. Muito bem. 150 dividido por 40, né? Nós vamos ter aqui que a nossa aceleração vai valer 3,75 metros por segundo. Então, esse cara, ele vai estar se movendo nessa direção aqui, né, com uma aceleração de 3,75 metros por segundo ao quadrado, né, nesse sentido. Muito bem, agora eu preciso descobrir a tração que atua nesse fio aqui, perfeito? Para cima. E uma tração que atua nesse fio aqui, também para cima, certo? Tração aqui e a tração aqui. Vamos fazer aqui primeiro. Não, vamos fazer do lado de cá primeiro. Perfeito? Vamos lá. Olha só, eu vou fazer um raciocínio, né? Eu não vou entrar em muitas equações e sistemas aqui agora, eu vou fazer um raciocínio simples. Imagina que a gente vem aqui e corte esse fio. Então, esse bloco ele vai começar a cair em queda livre, certo? Ele vai começar a cair sem nenhuma resistência, né? E aí ele assumiria, então, a aceleração de quem? Da própria gravidade que está puxando ele. Então, quando um bloco cai em queda livre, ele tem uma aceleração de 10 metros por segundo, porque ele está sujeito à aceleração da gravidade. Então, ele assume o próprio valor dela. Muito bem. Só que esse bloco ele não está caindo com 10 metros por segundo. Ele está caindo com 3,75. Então, olha só que interessante. Aqui eu vou desenhar o bloco
C, né? Então, aqui está atuando uma aceleração da gravidade para baixo de 10 metros por segundo ao quadrado e tem uma aceleração que está puxando esse cara para cima. É claro que tem uma aceleração que está puxando ele para cima, porque senão ele cairia com 10 metros por segundo. Tá? Então, existe uma aceleração aqui que eu não sei qual é. Mas eu sei que, no final das contas, a aceleração resultante atuando sobre esse bloquinho, ela vai ficar para baixo. Aceleração resultante, por que para baixo? Porque ele está caindo para cá. E vai valer 3,75. Muito bem. Para eu resolver esse sistema aqui, ó, uma aceleração para baixo, uma aceleração para cima, de modo que ela resulte nesse valor aqui, o valor da nossa aceleração aqui tem que ser quanto? Né? Quanto que ele tem que ser? Ele tem que ser o valor de 6,25, perfeito? Então, aqui, 6,25 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, olha só, eu tenho aqui um sistema onde eu tenho para baixo 10 metros por segundo e para cima 6,25 metros por segundo. Quem ganha? Quem ganha é esse cara e ele ganha com 3,75. É o mesmo valor que eu tinha antes. Então, tendo esse raciocínio, eu consigo descobrir a aceleração que vai atuar na minha tração aqui, ó. Eu não desejo calcular o valor da tração, então tração é uma massa vezes a aceleração. Eu descobri que a aceleração que vai estar atuando aqui na minha tração é uma aceleração de 6,25, perfeito? E a massa, qual é a massa do bloquinho C? É 20. Muito bem, agora eu pego lá o 6,25 vezes 20, nós temos uma tração nesse fio aqui de 125 newtons. Ô, Tarso, faz sentido essa resposta? Faz sentido, porque olha só, o peso que o bloquinho está puxando aqui, né, a aceleração, aliás, a força resultante com que esses bloquinhos estão sendo puxados é uma força de 150. Essa força aqui é mais fraca, então é claro que ele vai cair, né, para o lado de cá. Agora vamos lá, do outro lado, né, do bloquinho A. Bloquinho A, né, o bloquinho A, ele não cai com 3 metros por 3,75, ele sobe, né? O bloquinho A vai estar subindo com uma aceleração de 3,75. Então vamos lá, ó. Eu sei que eu tenho que chegar nessa situação aqui, ó. O bloquinho subindo com 3,75. Existe aqui, então, a gravidade, certo? Que vale 10. E existe uma aceleração aqui para cima, que eu não sei quanto vale. Mas eu sei que ela tem que ser maior que a gravidade. Afinal de contas, o resultado disso aqui tem que ser para cima com 3,75. Então, qual tem que ser esse valor aqui? Tem que ser um valor de 13,75 metros por segundo ao quadrado. Dessa forma, você subtrai e chega nesse resultado aqui, perfeito? Então, dessa forma aqui, eu tenho que a tração é igual a massa vezes a aceleração. A tração, então, é a massa desse bloquinho C. Oh, desculpa, esse agora é o bloquinho A, né? Então, o bloquinho A vale 5 e a aceleração vale 13,75. Então, vamos lá. 13,75 vezes 5. Então, uma tração de 68,75 newtons de tração. Tá certo? Bom, faz sentido ser esse valor? Afinal de contas, o peso desse cara aqui é 50 newtons, né? Esse valor aqui é maior. É claro que tem que ser maior. Tem que ser maior porque nós temos que vencer a força-peso ao puxar esse bloquinho aqui pelo lado A, né? Então, se eu puxo ele com uma força maior do que o peso dele, ele sobe, né? E é justamente isso que está acontecendo, né? Igual esse cara aqui puxa para baixo aqui com 200 newtons, né? E a tração no fio aqui é de 125.
então é claro que 200 ganha, né? E a gente pode perceber que ele vai ser puxado, mas não vai ser puxado como se ele tivesse em queda livre, né? Porque existe uma tração para cima aqui de 125 newtons. Perfeito? Então, a partir desse raciocínio aqui, né, só fazendo esse diagramazinho aqui, eu pulei alguns cálculos, né, que você tem que fazer, sistemas, né, que você tem que fazer tração menos o peso, e sistema daqui, sistema dali. Então, observando esse raciocínio aqui, eu acho que a gente consegue pular várias etapas de cálculo aí, tá? Então, isso é uma dica minha. Funciona para esse sistema, tá bom? Tá aqui. Eu peço a vocês que qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, tá bom? Junto com essa videoaula, eu estou fornecendo uma lista de exercícios para vocês sobre as leis de Newton, tá bom? Com gabarito. E aí vocês, qualquer dúvida mesmo, tá? Pode falar, eu explico quantas vezes for preciso, eu faço vídeo, tá bom? Se for preciso de resolução de exercícios, tá? E aí, bola pra frente, gente. O Enem tá aí e a gente não pode perder o foco, tá bom? Então, até o próximo vídeo.